Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós já sabíamos que o Sr. deputado André Ventura era o maior contribuinte líquido para o desprestígio das instituições. Hoje conseguiu mostrar à sociedade que tem aumentado o seu contributo para esse desprestígio. Eu devo-lhe até dizer, Sr. Ministro das Finanças, se o Sr. deputado André Ventura contribuísse em impostos como contribui para o desprestígio das instituições, o excedente orçamental teria sido muito maior este ano. É que eu não sei, eu não vou perder muito tempo com esta matéria, mas é bom que os portugueses saibam aquilo que aconteceu agora e aqui. O Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião de dizer ao Sr. deputado André Ventura que o Sr. deputado André Ventura foi condenado. E no exercício das funções políticas, ponto número 1, e que no mesmo critério que ele quer aplicar a toda a gente, mesmo aqueles que nem erguidos são, se calhar ele já cá não estava, se aplicasse o mesmo critério a ele próprio. O Sr. deputado André Ventura indignou-se e disse ao Sr. Primeiro-Ministro: diga quando, como, o que é que eu fiz para ter sido condenado? Pois bem, eu não sei se ele é o único deputado nesta casa, provavelmente até é, Sr. Presidente, que foi efetivamente condenado pela prática de um crime que cometeu quando exercia funções políticas. Mas eu vou lembrar ao deputado André Ventura, para que ninguém tenha dúvidas. O Sr. deputado André Ventura viu confirmada uma condenação em todas as instâncias por ofensas à honra e ao bom nome de uma família, e vou dizer quando? No ano de 2021. Que não restem dúvidas, o Sr. Primeiro-Ministro não mentiu e o Sr. deputado André Ventura foi condenado e, pelo seu critério, o Sr. deputado André Ventura, se calhar, não estava a liderar a bancada do Partido Chega. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pode negar, pode saltar, proponho qualquer fast-check, qualquer polígrafo, para que o Sr. deputado André Ventura possa dizer hoje e agora ao país: peço desculpa, eu esqueci-me, afinal eu fui condenado. Senhor Primeiro-Ministro, no último... Senhores deputados. Muito obrigado. Eu devo-lhe dizer que fiquei surpreendido com que os à-partes vinham da bancada do Chega e fui reler todas as notícias e todos os acórdãos que têm à minha disposição. Queria repetir, o Sr. deputado André Ventura foi mesmo condenado. Senhor Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, no primeiro debate quinzenal deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro designou como palavra de força para o ano de 25 a palavra investimento. Investimento público, que bem falta faz depois de tantos anos de cativações do Partido Socialista. Investimento privado, no fundo, palavra-chave: investimento para colocar a economia a crescer mais. Economia essa que cresceu no ano de 24, 1,9%, superando todas as expectativas das instituições europeias e internacionais e até as próprias expectativas do Governo. Uma economia que gerou um excedente orçamental na casa dos 354 milhões de euros, uma economia que conseguiu, no terceiro trimestre de 2024, ser a segunda economia a reduzir a dívida pública na zona euro. Estamos com índices absolutamente extraordinários de empregabilidade, temos uma economia a crescer, estamos a recuperar o atraso e a executar o PRR. Temos notícias de hoje que dão conta que mais de 20 mil jovens já usaram a isenção de IMT e de imposto de selo para adquirir a sua primeira habitação. Estamos, por isso mesmo, a contribuir para reter o nosso talento em Portugal. Números 2, soubemos que, do ponto de vista do crédito à habitação, cerca de 47% são jovens que estão a usar o instrumento para adquirir casas e para ficarem cá em Portugal e a reter o nosso talento. Estamos, Sr. Primeiro-Ministro, com estes indicadores todos, ao mesmo tempo que fizemos o que os outros não fizeram. Olhamos para a administração pública e valorizamos
carreiras e salários, nas forças e serviços de segurança, nos bombeiros, sapadores, nos técnicos e oficiais de justiça e nas guardas prisionais, nas forças armadas. Olhamos para os enfermeiros e para os médicos e valorizamos as suas carreiras, recuperamos o tempo integral de contagem de serviço dos professores, valorizando a escola pública. Tudo isto ao mesmo tempo que apresentamos os resultados económicos que me permito dizer e dar os parabéns ao Governo, absolutamente extraordinários. Mas ao mesmo tempo que fizemos tudo isto, ainda no ano de 24, o que é que nós fizemos? Procuramos acabar com a asfixia fiscal a que o Partido Socialista tinha deixado o país e aliviamos os impostos dos trabalhadores, das empresas, valorizamos extraordinariamente pensões em 24 e para o ano de 25 e ainda olhamos, Sr. Primeiro-Ministro, para aqueles que mais precisam, para os beneficiários do complemento solidário para idosos, aumentamos já por 2 vezes essa prestação daqueles que mais precisam e acabamos com aquela grande injustiça que era contar para o cálculo do complemento solidário para idosos o rendimento do filho que vivia com o pai, como se uma sociedade justa, que era aquela que os socialistas nos deixaram, fosse a sociedade em que os filhos têm que manter os pais que não têm dinheiro para sobreviver e, mais do que isso, acabamos com outra grande injustiça daqueles que precisam do complemento solidário para idosos terem que escolher a metade dos medicamentos que compravam nas farmácias quando iam à farmácia. Agora comparticipamos 100% dos medicamentos dos beneficiários do complemento solidário para idosos. Fizemos tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, olhando para as pessoas. Uma economia a crescer é uma economia que pode aliviar os impostos, que pode distribuir riqueza para atingir aquilo que nós queremos. Nivelar o país por cima e não nivelar o país por baixo, numa lógica de subsídio ou dependência. E eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, nesta matéria económica, se nos podia adiantar que mais dados têm previstos, que mais reformas, que mais impulsos têm para o ano de 25, do ponto de vista daquilo que é importante para a vida das pessoas, mas não queria que ninguém ficasse com ciúmes, e já que estamos a falar de economia, queria aproveitar a oportunidade, uma vez que o líder da oposição falará neste debate depois de mim, para deixar também uma questão ao líder da oposição. Já que eu falei de economia, talvez fosse hoje uma boa oportunidade para o líder da oposição, o deputado Pedro Nuno Santos, poder dizer definitivamente ao país e, por uma vez, na sua magna estratégia económica, quais são os setores da economia que ele quer deixar para trás e que não acham que devam ser apoiados pelo Governo. Talvez hoje fosse uma boa oportunidade. Sr. Primeiro-Ministro, na última semana vimos também o Partido Socialista a mudar radicalmente a posição quanto à política de imigração. Eu queria aqui saudar o Partido Socialista, o líder do Partido Socialista, o deputado Pedro Nuno Santos, porque assumiu corajosamente, mesmo contra vozes internas do seu partido, que queriam manter a lógica de uma imigração escancarada e resolveu aderir à posição do Governo. É verdade, se tratou de um grande flic-flac à retaguarda, um dos maiores que há memória na política portuguesa, mas eu não queria deixar de saudar o sentido de responsabilidade do Partido Socialista. Mas já que estamos a falar de responsabilidade do Partido Socialista, há cerca de 3 semanas, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Deputados, o país, durante um fim de semana inteiro, assistiu a declarações permanentes do líder da oposição, responsabilizando o Governo pelo aumento do preço dos combustíveis que se iria verificar na semana seguinte. Dizia então o Partido Socialista que o aumento do preço dos combustíveis tinha a ver com um aumento de impostos, que é falso, que o Governo tivesse feito e que, por isso, os portugueses iam, quando fossem a testar na segunda-feira, pagar mais dinheiro pelos combustíveis por responsabilidade do Governo. Na ocasião, tive a oportunidade de dizer ao país e ao deputado Pedro Nuno Santos que havia um erro. É que o preço dos combustíveis iam ter um aumento, efetivamente, que se deviam a 2 fatores que concorrem para a formação do preço dos combustíveis. O preço do barril do crudo e a valorização ou desvalorização do euro face ao dólar. Nós não assistimos a nenhuma intervenção, desde então, do líder da oposição sobre a matéria dos combustíveis. E eu quero dizer ao país porque é que não houve nenhuma intervenção, que espero que haja hoje, do líder da oposição sobre a questão dos preços dos combustíveis. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Eu vou-lhe dizer. Porque naquela semana os combustíveis aumentaram, mas nas 2 semanas subsequentes os combustíveis baixaram. Eu até estava à espera que o Dr. Pedro Nuno Santos viesse dizer ao país, estão a ver,
os malandros do governo primeiro aumentaram impostos sobre os combustíveis, os preços aumentaram. Agora, estas 2 semanas diminuíram impostos e os preços baixaram. Só que não, nem uma coisa nem outra é verdade. E trago este tema à colação, Sr. Primeiro-Ministro, porque este não é um tema qualquer. É que não se pode fazer política inspirando o medo nas pessoas. Aliás, são muito parecidos, eu costumo dizer que eles andam em coluio e andam efetivamente, as narrativas são as mesmas. As narrativas são as mesmas. Porque isso não prestigia nem o desempenho das funções, nem as instituições. E é bom que quem se candidata ao lugar de Primeiro-Ministro, chefe de Governo, e é legítimo, e ainda bem que em democracia assim é, se possa apresentar com lealdade perante os portugueses e possa, nesta ocasião, que é um debate quinzenal aqui hoje no Parlamento, ter a oportunidade de dizer aos portugueses 2 coisas que eu queria aqui repetir para fechar. A primeira, voltando à economia, quais são os setores estratégicos da economia portuguesa que o Partido Socialista considera não estratégicos e que acha que o Governo não deve apoiar? E, em segundo lugar, ao deputado Pedro Nuno Santos também, que diminuição de impostos o Governo fez para que os combustíveis baixassem nas últimas 2 semanas. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe perguntar a si, porque é quem me compete, ao Sr. Primeiro-Ministro, quando os combustíveis aumentaram, o Governo aumentou impostos? E agora que 2 semanas seguidas o preço dos combustíveis baixou, o Governo, desfiado por Vossa Excelência, baixou os impostos sobre os combustíveis? Olha, eu sei a resposta, infelizmente não baixou porque não pode, mas é bom que dê a resposta ao país para que de uma vez por todas o deputado Pedro Nuno Santos possa saber como é que se forma os preços dos combustíveis.